Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem, é o primeiro de muitos e eu tenho certeza que o Senhor vai nos edificar bastante porque muitas palavras abençoadas vão sair aqui nesse contexto. Graça e paz aí a todos, eleitos do Senhor. Estamos iniciando mais um momento de palavra com Deus e nesse momento eu queria compartilhar algo com você sobre os nossos caminhos, né? Como nossos caminhos eles podem ser caminhos que às vezes a gente pensa que não vai dar nada errado e a gente acha que vai dar tudo certo. Mas algumas coisas quando acontecem nos caminhos, nós podemos observar que quando nós deixamos que o Senhor dirija nossos passos, muitas coisas podem nos surpreender. E algumas coisas que parecem ser ruins, faz com que a gente pense que Deus tenha nos abandonado. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que está escrito lá em Gênesis 37:15. Diz assim a palavra do Senhor: um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, que lhe perguntou: o que você está procurando? Esse trecho aqui de Gênesis 37:15, José está cumprindo a ordem do pai dele. Ele está indo buscar os irmãos, está indo atrás dos irmãos para ver onde os irmãos estavam. E um homem então encontra José andando errante pelo caminho, né? José não tinha rumo, José não tinha ideia de onde os irmãos estavam, ele estava procurando sem saber. Aquele homem percebeu então que José estava sem nenhum rumo. Curioso desse homem é que ele coloca José no caminho exato dos irmãos dele, mas José estava andando errante. Olha só essa palavra, José estava andando errante. Então aparece alguém que coloca ele no caminho dos irmãos. E o caminho dos irmãos para José foi fulminante para todo o desenvolvimento do projeto, do caminho dele, né? O propósito de José foi achado através dessa decisão desse homem de mostrar esse caminho para ele, através dessa indicação. Então ele só me aponta: olha, eu vi eles indo para aquele lado. Então José vai e encontra os irmãos dele. Então quando acontece esse encontro, tudo de ruim acontece com José. José é vendido, é jogado numa cisterna primeiro pelos seus irmãos, né? Logo após ele é vendido para os mercadores, ele vai para o Egito como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele começa a ser muito bem sucedido e desperta os olhares tanto dos empregados como da mulher de Potifar. Logo a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, ele não aceita, ele rejeita por temor ao Senhor e logo depois ela acusa ele de abuso. E quando ele é acusado de abuso, Potifar acredita. Então José é jogado na cadeia. Na cadeia, José começou a fazer tudo para acontecer legal para todas as pessoas. José começou a ser bem sucedido dentro da cadeia. O curioso é que dentro da cadeia ele encontra dois homens. Esses dois homens serviam ao rei. E esses homens têm um sonho à noite. E José então dá o significado desses sonhos. Um sonho é ruim, o outro sonho é bom. Então, quando os homens se apresentam ao rei, o sonho que José falou dá exatamente. Do mesmo jeito que José falou, do mesmo jeito que José entregou a revelação do sonho para eles, aconteceu. Acontece que José falou algo para eles. José falou assim: olha, quando você estiver perante o rei, lembra-se de mim. Aquele homem, depois que foi encontrar com Faraó, depois que ele recebeu o perdão de Faraó, conforme José tinha falado, ele não se lembrou de José. José permaneceu na cadeia por muito e muito tempo. Mas o projeto do Senhor, o propósito do Senhor pelos nossos caminhos faz com que nossos caminhos sejam totalmente mudados. Olha só o tanto de coisas ruins que aconteceram no caminho de José, o tanto de coisas terríveis que veio acontecendo no caminho de José, por causa de que alguém apontou o caminho para ele. Alguém indicou um caminho para ele seguir, ele seguiu aquele caminho.
José então fica na cadeia, preso por muito tempo, servindo, adorando ao Senhor. Ele não deixava de jeito nenhum o Senhor, não parava de se reconciliar com o Senhor, de ter os seus encontros a sós com Deus, porque ele temia o Senhor de todo o seu coração. E uma hora Faraó teve um sonho que nenhum dos magos dos egípcios conseguiram desvendar aquele sonho, não conseguiram ter revelação sobre aquele sonho. Aí vai o Espírito de Deus e refresca a cabeça daquele homem a qual José revelou o sonho e com o qual ele foi favorecido com aquele sonho. Então ele vai e conta para Faraó: olha, eu conheci um certo rapaz hebreu na cadeia e ele revelou o que aconteceu comigo, assim como ele revelou, aconteceu. Então José é chamado à presença do Faraó. Então José revela o sonho de Faraó, ele é colocado como governador do Egito. Abaixo do rei só existia José, e José foi guiado para uma sequência de acontecimentos históricos na nação. José passou 7 anos armazenando todo o alimento que seria utilizado em 7 anos de fome, e toda a terra ia comprar lá. Mas com o passar do tempo, como eu falei para vocês, que o caminho do Senhor, os projetos dos caminhos do Senhor nos reserva surpresas. Quem aparece no Egito para comprar os mantimentos que José tinha guardado? Os seus irmãos. Então há um encontro ali, no começo há um certo temor, José chora, mas ele perdoa os seus irmãos, traz o pai dele para o Egito, e então José é levado à presença do pai, ele sepulta o pai dele. A partir dele, o pai dele abençoa todos os seus irmãos, e tudo termina bem, mas alguém apontou o caminho para José, e observe o processo do caminho de José, como foi um processo doloroso. E nós temos algumas opções nos nossos caminhos, que às vezes a gente não se reveza nesses caminhos, a gente passa por momentos complicados nesse caminho, mas quando esses caminhos são projetados no Senhor, não tem como esses caminhos darem errado. Por mais que apareçam provas para que a gente possa se fortalecer, o Senhor sempre está conosco, Ele sempre mantém-se do nosso lado. Eu encontro uma outra história no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita, era formosa. Depois que seu pai e sua mãe morreram, Mordecai a adotou como filha. Olha que texto é esse do livro de Esther. Mordecai, ele não tinha obrigação de cuidar de Hadassa, mas ele cuidou de Hadassa, ele cuidou de Esther, né? Ele adotou ela como filha e cuidou com ela com todo carinho, deu toda a instrução, deu todos os mandamentos, ensinou como ela devia se proceder. Certa vez o rei estava procurando a rainha e Esther foi selecionada para entrar nessas seletivas de rainha. Então ele orientou o que ela deveria falar, o que ela não deveria falar, como ela deveria se prostrar perante ao rei. E o rei não foi confundido. Quando o rei olhou para ela, ele já escolheu ela logo de cara. Ela já foi de cara selecionada a ser a rainha de todo o território persa. Quando ela é escolhida, algumas coisas começam a acontecer. Começam as perseguições a Mordecai. Só que Mordecai, ele não era um cara que criou Esther para poder ter benefícios com ela, nem para ter todas as artimanhas e que alguém possa ter. Ele criou ela porque ele a amava, ele cuidou dela porque ele a amava, sem querer nada em troca. Então ela foi amada, ela virou rainha e ele começou a ser perseguido. Então foi decretado, sem que o rei soubesse, às costas do rei, que todos os judeus seriam mortos naquela província. E quando Esther ficou sabendo disso, através de Mordecai, Esther se abalou, Esther chorou, mas ela mandou um recado para ele. Ela falou assim: olha, eu não posso entrar de qualquer maneira na frente do rei, porque qualquer pessoa que entra na frente do rei pode ser morto, pode ser qualquer pessoa, inclusive eu que sou rainha. Mordecai então mandou outro recado para Esther, falou assim: olha, se você não fizer o favor pelo seu povo nesse momento, Deus levantará outro alguém que fará. O povo de Deus não vai prevalecer, o povo de Deus não vai morrer, mas você tem a oportunidade de mudar esses caminhos
e de fazer com que o seu povo seja liberto. E você pode ser alguém usado por Deus para fazer isso. Quem sabe Deus nos colocou como rainha para que esse momento você pudesse colocar as suas mãos, a sua fé e todos os seus pensamentos, todo o seu coração no Senhor e fazer uma ação pelo seu povo. Olha só os caminhos como se fazem perante as pessoas que temem ao Senhor. Esther então se comove, mas ela lança um desafio para todo Israel. Ela fala assim, que todo judeu então jejue e ore por mim, porque eu vou falar com o rei. E quando a oração e o jejum entra, quando nós começamos a nos prostrar e nos humilhar perante o Senhor de algo que pode acontecer muito terrível sobre nós, sempre algo majestoso acontece. Esther então, ela aparece perante o rei já coloca ela como uma favorecida, ela já fala para o rei o que ela quer, através de um banquete que ela faz para o rei. Mordecai é reconhecido, é honrado, e olha só o final de Mordecai, ele é colocado como abaixo somente do rei, assim como José foi colocado como governador de todo o Egito, Mordecai é colocado como o homem que seria governador da Pérsia. Nós estamos falando de 2 governadores egípcios, mas que não tinham nenhuma pretensão de chegar a esses cargos, tinham somente pretensões de serem retos nos seus caminhos ao Senhor. O Senhor sempre nos desafia a estar seguindo os seus caminhos com retidão e com exatidão. Nós podemos também lembrar de uma palavra muito forte que aconteceu no livro dos 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. O profeta Eliseu, ele é chamado para fazer o tratamento da água na cidade. A cidade era boa, a cidade era agradável, a cidade era rica, mas a água não prestava. Então eles chamaram Eliseu para que ele pudesse fazer algo com aquela água. Queridos, às vezes nós encontramos problemas na nossa situação, algumas situações da nossa vida, e a gente simplesmente vai lá e resolve no meio do caminho. No livro de Reis, capítulo 2, versículo 19, Eliseu toma uma atitude diferente. Ele não vai lá no meio do rio e toca as águas, ele vai lá na fonte. Porque alguns problemas que nós encontramos e que são gerados, nós não tem como resolver do meio para frente, tem que ir lá na raiz do problema, tem que ir lá na circunstância real. Quando ele foi lá e mudou a fonte, que tocou na fonte, que a fonte foi totalmente restaurada, o caminho do rio foi totalmente edificado, o rio, a água ficou totalmente purificada. Mas por quê? Porque o problema não era as águas que corriam no rio, era a fonte. Quando ele resolve o problema da fonte, as águas todas passam em purificação pela cidade. A cidade passou a ser totalmente perfeita, porque alguém identificou onde estava a raiz do problema. Eliseu foi lá e tratou no lugar certo. Sabe, quando a gente vê essas circunstâncias, a gente vê Jesus, e nós vemos Jesus agindo de uma maneira tão linda com todas as pessoas. E um dos textos mais magníficos que nós podemos encontrar é Lucas 19:10. Lucas 19:10 fala que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Como essa passagem ela é poderosa. Eu quero dar um exemplo para você. Quando você perde algo, dificilmente você acha aquilo. Dificilmente você vai encontrar aquilo que você perdeu. Ainda mais se for algo de valor. Vamos supor aqui, se eu perco uma chave não tem muito valor, porque ninguém sabe onde ela vai abrir. Então, se eu perco uma chave, apenas uma chave só, muitas pessoas podem passar por ela na rua e ela vai ficar lá, porque ela não tem valor, ninguém sabe onde ela vai servir. Mas se eu perco um celular, se eu perco uma nota de 100, se eu perco até mesmo uma nota de 10, quem achou muito dificilmente vai devolver. Por quê? Porque às vezes nem sabe de quem é. Tem muitos que sabem de quem é que devolve, mas tem gente que sabe que não, de quem é e não devolve a si mesmo, porque tem valor aquilo. Olha só, Jesus veio buscar e salvar aquilo que havia perdido. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus veio buscar nossas vidas porque nós temos valor. Ele veio buscar dando a sua vida para nós, por nós. E quando ele faz isso, dando a sua vida por nós, ele busca aquilo que está perdido. E quando ele nos salva, quando ele fala, veio buscar e salvar o que havia perdido, a salvação, ele nos devolve para o nosso estado original. O nosso estado original não é perdido, o nosso estado original não é morto,
O nosso estado original não é atracado na lama do pecado. Nosso estado original é do lado do nosso Pai, do lado do Senhor. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele nos achou, nos buscou e nos devolve, porque nós temos valor. Ele sabe de quem pertencemos. Jesus sabe a quem pertencemos. Nós pertencemos ao Pai. Por isso que Ele nos devolve por Pai. Ele nos achou, nos buscou e nos devolveu para o Pai. Que exemplo que Jesus nos dá, mostrando o seu total amor, o seu total amor. E a maior prova desse amor de Jesus para com todos nós, Ele demonstra lá na cruz do Calvário. 2 ladrões estavam sendo crucificados com Ele naquele momento. Um estava zombando, mas o outro pede misericórdia. O outro olha para Jesus e fala assim: Jesus, tem compaixão de mim, lembra-te de mim. Jesus então olha para ele e fala para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O amor do Senhor quebra todas as barreiras. O amor do Senhor ultrapassa qualquer profundidade. O amor do Senhor é sempre maior que os nossos pecados. Não importa o tamanho que eles sejam, o amor de Jesus é maior que tudo. Deus abençoe sua vida.